ou mais larga ou colete, a parede do vasilhame é mais fina ou mais grossa. Porém, a técnica é a mesma. Agora, se eu tenho pintura, no passado, quando se não entregava as técnicas, nós vamos verificar o quê? A microscopia eletrônica, microsônica da varredura. Então, ela é capaz de determinar os elementos configurantes. Então, isso eu descobri na época do doutorado, já tem tempo de doutorado de 88, mas eu fiquei trabalhando nessa parte técnica durante 2 anos. Então, eu estava tirando foto do IPT, porque lá tem gente que trabalha com cerâmica. Mas aí nós usamos o microscópio da física. Então, esses elementos foram feitos aqui. Aí descobrimos de onde vinha o branco, o tipo de mineral empregado, e que era mineral, não veio de vegetal, e da vermelha. E aí nós fizemos, então, a conexão com o meio ambiente, de onde procederam aquelas amostras que deram as cores branca e a cor vermelha, que não era muito longe dos assentamentos. Esses foram 2 filhos do estado de São Paulo, de Guarani, de onde foram feitas as escavações que nós tiramos esse material. Então, extremamente importante. E aí, então, isso gerou uma possibilidade em termos da comunidade acadêmica, e nós começamos a apresentar esses dados no Congresso de Arqueologia, que sempre são nos anos ímpares. Agora, no final do mês, tem mais um congresso. É o 17º ou 18º? 17º vai ser em Goiânia. E aí, então, começou a se modificar esse olhar. E aí, em vez de ficar criando tradições para áreas grandes, geográficas, ou para áreas que a gente chamava de subtradições, começou a mudar o olhar para trabalhar num sistema sociocultural inserido na área indígena, ocupada no passado, se hoje naquela região não tem mais índio, e o sistema técnico ou tecnológico daquele grupo, que vai representar reunião de técnicas para trabalhar a cerâmica, para trabalhar a pedra lascada, a pedra polida, que nós chamamos de indústria lítica. Lítica em grego significa pedra antiga trabalhada por mãos humanas. E também da arte rupestre. Então, com isso, hoje, os estudos mais avançados em termos de arqueologia, principalmente de cerâmica, estão voltados para a própria arqueometria. E até também, quando nós temos a possibilidade de encontrarmos esqueletos humanos. Então, nós começamos a trabalhar há mais de 20 anos no centro-norte de São Paulo, na cidade chamada Monte Alto. Ela deve ter no máximo 50.000 habitantes. E é uma área de muita paleontologia, Cretáceo Jurássico, que manda em termos científicos. Até que encontraram, como eles diziam, carro de panela de lixo lá, cerâmica arqueológica. Aí nós fomos trabalhar lá e fizemos umas escavações iniciais, e essas escavações iniciais, na segunda semana de escavação, nós evidenciamos 10 esqueletos, todos de adultos, estendidos diretamente na terra. Quando a tradição dizia que tinha que ser em posição fetal e dentro de grandes vasos em forma de pera. Lá não era nada disso. E aí, então, junto a isso, uma quantidade enorme de ossos de animais, de conchas. Com isso foi possível reconstituir caça, coleta e pesca em menor escala. E aí nós procuramos o HU aqui, o Hospital Universitário, para ver se seria possível usar um raio-x. E aí um médico de lá, radiologista, que infelizmente não estava mais lá, falou, olha, é o seguinte, vamos analisar os fêmures e os crânios, porque foram identificados, até o professor Gasolina que coordenou esse trabalho, identificar as espécies, mais de 20 espécies de mamíferos, 3 espécies de conchas e 2 espécies duas famílias de peixes. E esse pessoal muito bem alimentado, mas a idade dos velhinhos dos esqueletos é 35 anos, então se morreu muito cedo, né? Então vamos ver se tinha alguma doença. Então aí foi feito o raio-x, crânios perfeitos,
dá alterações no crânio e dá alterações nos fêmures também, nada disso. Então a gente deduziu que aí a maioria das mortes, por exemplo, um garoto que morreu, ele gostava muito de nadar, teve infecção nos 2 ouvidos. E aí então morreu por causa disso. Mas como tinha muita mata, então uma caçada, todo mundo nu, descalço, quer dizer, um espinho podia ser fatal se infeccionasse. Ou então picada de cobra, e tem muita serpente assim, peçonhenta na região. Quer dizer, então isso também explica as mortes muito cedo. Então, muito quente, mas uma fria, aquela fogueirinha a noite inteira ali também poderia gerar muita morte, com infecção dos pulmões e tudo mais. Mas enfim, então o raio-x, inclusive, ele tem sido aplicado até nos próprios esqueletos. Não? E o Wagner está aqui, acabou de fazer um mestrado, onde ele usou em arqueologia, ele é engenheiro, agrônomo, mas assim, não é só um físico que agora está gostando de arqueologia, um engenheiro também apareceu no mar para fazer uma disciplina e de repente gostou da arqueologia e agora também é um grande arqueólogo. E aí, então ele fez uma série também de análises, né, aplicando métodos físicos e químicos para trabalhar com a realidade dele, né, da nossa região. E aí é o seguinte, eu não preparei os slides de análise arqueométrica, que ainda estão em slides antigos, teria que fazer a transposição para digitalizá-los, então a gente só tem uma máquina, um técnico, não foi possível. Então eu trouxe aqui uns slides do panorama que a gente está trabalhando. Então, assim, nós temos um universo de caçador-coletor de 5.300 anos antes de Cristo, até 4.000 anos atrás. Então, também antes de Cristo. Né? Com ocupações temporárias na região nossa de estudo. E essas ocupações mais do período da seca. Agora, nós vamos ter de 1.200 anos atrás até a época do contato. O contato, o que é para nós arqueólogos? É o descobrimento europeu do Brasil, né? O descobrimento europeu da América. Só que quando tinha muito índio aqui, né? E nós tínhamos já civilizações muito complexas na Mesoamérica, nos Andes Centrais, então para nós é um absurdo a gente colocar descobrimento, né? Não é bem isso, é densamente povoado. Né? Mas a nossa história não registra isso, nem os nossos cursos de história. Se a gente for lá na história, daqui até lá no máximo 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, em Brasil foi descoberto em 1500. Os alunos chegam ao nosso professor, olha, nada disso, no máximo contato que interrompeu o procedimento das culturas indígenas. Como? Tá. Então aí nós temos essas datações, são vários sítios escavados, então a gente, cada ano, no período seco, a gente vai fazer essas escavações. Né? É muito lento, muito devagar. Então, 493, né? Basicamente, o período de contato. Antinha mais antigo, Minhazinha mais antigo, quase 1.100 anos. Menezes um pouco antes do contato, Rodrigues contato. Só que foi feita uma datação há pouco tempo, até a tese do Wagner. Então, deu mais uma envelhecida. Pode ser que ele tenha sido ocupado em 2 momentos. A estratigrafia não mostrava isso. Ou a datação dessa terra deixou muito recente, quer dizer, houve outro problema, mas eu acho que a data mais confiável seria a de carbono 14 mesmo. Né? Bom, Silva Serrote, um pouco mais antigo, Pires de Almeida, mais de 1.000 anos, tem 2 datações aí também, e Santa Luzia, que é o sítio do Tandros, que ainda vai ser feito a própria datação. E o desenho, então, são dois espaços diferentes que nós escavamos, 4.200, 4.900, com as margens de erro, as ocupações ceramistas,
próximos ao contato, como anterior, e depois 5 estratos, né, de caçadores-coletores, 7.300 a 13.600, praticamente 13.700. Depois várias datações aí dos agricultores ceramistas. Quer dizer, então é um lugar muito bom para ocupação sazonal, mas também muito bom porque aí é uma área onde se plantava milho, um pouco de mandioca, feijão, abóbora e algodão americano. Bom, então, nós vamos verificar o seguinte, que nós temos algum uso, apropriação coletiva da terra, nós vamos ter, assim, para uma divisão sexual do trabalho social. Então, caçador-coletor, os dados que nós temos, também por analogia geográfica, com caçadores-coletores de hoje do Brasil, do Paraguai, etc., homens voltados para a caça e as mulheres voltadas para o trabalho doméstico, mas para transportar, às vezes, elementos da caça até o meio, e também com cuidado dos filhos. Agora, à medida que nós vamos ter uma complexidade maior, fogo, mesmo essa datação de 7.300, nós já temos domínio